Fala galera, mais um episódio do nosso podcast Papo Reto com o Márcio Pozzobon. Hoje, episódio número 46. A gente vai bater um papo muito bacana com o professor Ney Tesser nesse episódio de número 46. Agradecendo aos nossos patrocinadores: Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozzobon Representações, Cláudia Pozzobon Massoterapia e Irmãos Cancelli, nosso patrocinador Master. A gente vai conferir bem rapidinho o recado do nosso patrocinador Master, Irmãos Cancelli, e a gente volta já com um bate-papo muito bacana com o professor Ney Tesser. Irmãos Cancelli, distribuidora de bebidas Coca-Cola para Joaçaba e toda a região. Trabalhamos com Coca-Cola, Monster, Powerade, Del Valle e cervejas como Kaiser e Eisenbahn. E muito mais. Venha nos visitar ou faça seu pedido agora. É isso aí, galera. Estamos trazendo mais um episódio aqui no nosso canal no YouTube, o nosso Papo Reto com Márcio Pozzobon. Já aproveita que está assistindo, já dá o seu aceite no canal, clica, se inscreve no canal, dá sua curtida, deixe seu comentário, compartilha para fazer esse nosso trabalho ir cada vez mais e mais longe. Professor Ney Tesser, muito obrigado pela sua presença. Vamos contar um pouquinho da história do Ney como professor, como atleta. Seja bem-vindo, professor. Que legal, Márcio. Prazer imenso, né, estar aqui. Te conheço de longa data, desde o tempo da rádio ainda, né? Então, foi teu aluno também, né? Exato, é. Quem não foi aqui, né? Meu Deus do céu. Muito legal mesmo. Agradecer de coração, né, esse convite. Jamais poderia deixar de estar aqui batendo papo contigo. Bacana. Como todo mundo já sabe, a nossa ideia é contar histórias de pessoas que marcam a nossa cidade, né? E o Ney não podia ficar fora, né? O Ney que foi um atleta do handebol, um atleta do futsal, professor de educação física, treinador também. Ney, conta para nós um pouco assim, como é que foi teu começo de vida assim no esporte? O que te levou para a área esportiva? É uma história daí para fazer um livro, né? Começou na aula, né? Começa na aula de educação física. Eu sempre falo que o esporte ele se inicia na escola, né? Dentro da escola, com a educação física. No nosso tempo, né? 40 e poucos anos atrás, quase 50, a gente adorava fazer esporte, né? Vivia nas quadras, vivia nos campinhos. Aí eu sempre gostei, sempre praticava tudo quanto era esporte. E ali a gente foi criando um gosto por alguns esportes, né? Que era o handebol, o basquete, depois o futsal. No nosso tempo, o futsal nem tinha na educação física, porque eles achavam violento, não tinha e tal. Depois que foi colocado nas aulas o futsal. E a gente começou a jogar um handebol com o nosso professor querido. Eu tenho uma gratidão imensa pelo Moacir Beneman, né? Que era o professor que me chamou para jogar o handebol. Iniciei com o handebol, né? Fora o Paulo Strolli, que foi meu professor também, né? No antigo Cristo Rei também, me incentivou muito. E ali começou, né? Comecei com o handebol, né? Com 14, 15 anos, jogava futsal também com o Eli, com o Joel. Tanto é que o primeiro Jogos Abertos que eu fui de futsal, eu tinha 16 anos, foi o Joel, falecido Joel, né? Joel Custódio. Joel Custódio, fui em Concórdia, nós fomos vice-campeões. Eu jogava com o Edinho, tinha 16 anos, Edinho, Eli, Baú, Pitininho, Ruaro, Campano, toda aquela galera, né? Só medalhão. Lunardelli. Eu me lembro que nós perdemos de 2-1 de virada para Floripa. E ali começou, né? Ali eu jogava handebol, jogava futsal e foi. Daí eu fui convidado para jogar handebol para Floripa, joguei um tempo lá com 16, 17 anos em Floripa. Aí voltei. Aí terminei meu terceirão aqui no Cristo Rei. Aí fui convidado para jogar handebol pro Blumenau. Joguei um ano pro Blumenau. Eu já tinha 18 anos, eu comecei na Faculdade de Educação Física e ali me formei na FURB. Aí joguei um ano pro Blumenau, os outros 2 anos joguei pro Joaçaba. O Moacir me pagava as passagens, eu vinha quase todo final de semana. Aí treinava juntamente com o Rodrigo, o Macarrão, o Júlio, toda aquela galera ali, né? Aí quando eu me formei em 88 para 89, o Moacir meio desfez o time porque não tinha muito incentivo de handebol aqui em Joaçaba. E ele levou a galera para Floripa. Levou o Macarrão, o Júlio. Contou essa história pra nós, né? Isso, e ele queria me levar também. Levou o time inteiro. Queria me levar, mas eu tava voltando, 3 anos fora, tava voltando, já tava querendo quase largar o handebol. Gostava muito do futsal, né? Mas imagina, piazada, né? Eu ia gostar de futebol. E daí foi aquele ano que falei pro Moacir, Moacir, arrumei um emprego no Marista, né? Eu tenho uma gratidão imensa pelo Colégio Frei Rogério Marista ali, que 35 anos que eu trabalhei ali, né? Comecei ali, aí consegui um emprego ali e comecei a jogar futsal no Cruzeiro. Ninguém me conhecia assim, por ter jogado alguns anos no infantil, e voltei. Aí teve a Copa Manchete aqui, a primeira competição grande em Joaçaba, com Perdigão, Sadia. Os mais top do Brasil estavam aí, né? Bradesco, Esse eu lembro. Sumov, os times, Votorantim.
A Perdigão, a Videira e Marau, né? É, e daí ali comecei a jogar e comecei a me dar bem ali. Comecei a jogar, né? E ali comecei o futsal. E dali pra frente, joguei um tempo futsal, levei umas lesões, sabe como era? Trabalhava o dia inteiro e tal. Mas antes disso, aí não joguei muito tempo handebol ali nos 17, 18 anos com o Rodrigo Macarrão. A gente pegou várias seleções catarinenses, tinha um time super forte, né? O Marcelo levou nós para um quadrangular acho que não sei se o Macarrão falou, um quadrangular em Buenos Aires, Chapecó, Joaçaba, 2 times lá de Buenos Aires, acho que a seleção nacional, júnior e a seleção adulta, e nós ficamos em segundo. Só pesada, 18, 17 anos ali, antes de ir na faculdade. Então a vida foi sempre pleiteada de esporte, né, cara? A gente vivia nas quadras, treinava muito, não tinha o que fazer, né, Marcelo? Jogava, estudava para passar, né, naquela época, né? E ia embora. E daí comecei a trabalhar, e desde quando eu entrei no Marista, né, eu saí faz 1 ano e meio do Marista, 35 anos, né, minha vida toda no Marista, minha vida, né, foi pleiteada de muitos amigos, até hoje eu tenho muitos colegas ali, meu Deus do céu, né? E por aí foi, né, depois a gente começou a criar de novo, voltar pro futsal como treinador. Você jogou futsal até que idade, mais ou menos? Lembra? Eu tive uma lesão grande ali, foi Joelho? de pubis, depois estourei o joelho também. Era difícil, né, a quadra muito dura, tênis não tinha tênis apropriado, corria demais, então sempre ia tendo uma lesão atrás da outra, né? E com essas mudanças de metragem de quadra e a bola, hoje tu acha que a chance de dar lesão é menos ou o risco ainda continua o mesmo? É que a preparação física hoje está muito, né, muito forte, né? A gente veio o Petri, né? O Petri começou com a gente lá atrás, também foi meu aluno na faculdade também, né? E é um apaixonado pelo que faz, né? apaixonado e é um dos top hoje no Brasil, né? No futsal. E o condicionamento de estudo, né? Tu vê aí os atletas correndo que nem uns malucos, né, cara? Eu até falo para eles assim, que às vezes corre até demais, né? Porque às vezes deixa um pouco a técnica de lado, eu sempre falo para meus alunos assim, é difícil você contar na mão hoje o jogador habilidoso no Brasil, né? Futsal. Poucos, né? A maioria são fortes, são rápidos, velocistas, mas habilidosos não tem muitos, né? Porque o condicionamento físico hoje cresceu muito, né? Você tá com a bola, já tem um cara querendo roubar de você, né? Você passa a bola, o cara te acompanha. Então você tá o tempo inteiro, o futsal virou muito dinâmico, né? Então o condicionamento físico, nessa quadra grande aí... Mas devido a essas tuas lesões, você parou mais cedo e já partiu para a parte de técnico ou demorou um tempinho? Márcio... Nunca saiu de dentro da quadra, Sim, né? saí, mas daí eu fiz um time primeira vez que Tangará me convidaram, eu jogava, era capitão, era treinador em Tangará. Primeira vez que levamos Tangará para os Jogos Abertos, fizemos um time bom, pegava a piazada aqui da região. Depois fui para Erval do Oeste, fiz um time bom, né, com a galera ali, daí trouxe um pessoal de Concórdia para jogar, o Serginho Lacerda, o Juco, o goleiro de Videira. Fez um time bom de Erval, daí foi para os Jogos Abertos. Então a gente ficava na região jogando aí, né? Sempre pelo amor à camisa, sempre jogando. E depois eu comecei a treinar uma rapaziada, né? Tem uma história do Cassiano muito legal, né? Depois vou contar. Só que eu esqueci um fator importante na minha vida que eu comecei a dar. Eu jogava e trabalhava na escolinha, onde eu comecei na base com uma piazadinha, os Cavalho, o Cassiano. A primeira equipe de Joaçaba que foi campeão infanto-juvenil de Joaçaba foi a equipe do Colégio Marista Frei Rogério, que era os Cavalho, o Cassiano, o Henrique, o Juninho, uma galera aí grande, né? O Didio. E daí daquela equipe ali, uns foram para a Itália, outros foram para tudo quanto é lugar, e desmanchou o time ali, mais ou menos. Daí ali que eu comecei a sair um pouco do futsal e comecei a buscar a região aí. Mas daí, de repente, eu lembro que o Armindo, o pessoal, me buscou e disse assim: Ney, eu preciso que você faça um time de joguinhos. Agora você vai lembrar dessa. Um time de joguinhos, já sabe que vai trazer um joguinhos aberto para Joaçaba. 93. O último que eu joguei. Ney, você é o técnico, faça uma seleção, porque a gente quer ganhar o joguinho de futsal. E tu foi a fundo mesmo na seleção, né? E eu, como não conhecia direito essa categoria, a minha era menorzinha, que era até 17 anos, essa aí, eu pedi ajuda pro Beto, pedi ajuda pra galera, o Beto, o Aro, né? Pedi o Beto, e a gente foi selecionando. Aí selecionou os melhores jogadores, né? Vamos pegar o Seco, vamos buscar o Júnior, vamos buscar o Gabriel, o Beto, o Café, o Anderson. Nós não tínhamos goleiro, nós queríamos o Feio de Chapecó, o Feio não quis vir. Daí a gente pegou uns goleiros da região aí,
E treinava eles com adulto, jogava no adulto, jogava o Edinho, dava treino para nós, eu dava treino para eles e tal, e nós conseguimos um título em 93, que foi o auge, né, do futsal. A final, que o Silveirão quase veio abaixo, né? Loucuragem, assim, foi muito legal. Foi um dos auges da minha carreira, assim, de treinador, né? E aquele time lá te incomodou muito durante os Joguinhos Abertos, não? Que dava um trabalho pra ti também, né? Depende de qual sentido, né? A galera gostava da noite, né? É. Então, mas imagina, né, que azada, que Sim, vai segurar o de que auge né? E todo mundo querendo, né, ver ele jogar, todo mundo gostava deles, queria autógrafos e tal, então eles, imagina segurar, né? Então a gente fazia o possível, né? O Seco era difícil, né? Mas ele sempre me ouvia bastante, mas entrava aqui, saía por aqui, depois ele foi melhorando e foi. Mas foi complicado, foi assim um ano bem complicado, mas a gente conseguiu que era a proposta, né, de ser campeão dos Jogos de 93. E ali o Seco, que era o cara que era o melhor atleta que passou na minha mão hoje, né, disparado, foi o Sandro Zanetti, o Seco, né, que também tu lembra da história que ele foi pro Grêmio, fez um teste lá, passou, depois não voltou. Não quis ficar. Não, ele era fora da curva, né, o Seco até depois de mais velho ainda é meio fora da curva. Um abração para você, que você é parceirão. Então foi assim, daí foi fases da vida, né? Dessa história do Cassiano. O Cassiano me incomodou depois que parou dele. O Cassiano foi o que teve mais chance. Saiu, foi pro Banespa, foi pro Vasco, foi pra Chapecó, ele jogou em vários times. Luiz dele na Perdigão também. Na Perdigão, só que daí não, sabe, não conseguia se adaptar à lesão e tal. Aí em 2009, 2010 ele veio aqui pra Joaçaba e disse assim, nem faça um time para nós aí. E ele me incomodou, e daí fizemos um time. Aí peguei o Diego Jó, peguei uma galera de Joaçaba, aí fizemos um jogo, treinava das 10h30 à meia-noite, conseguiu o ginásio lá na UESC. Aí treinava, começamos a disputar um campeonato na segunda divisão, foi. Daí a galerinha começou a gostar, e um ex-aluno meu, Franco, o Everaldo, o pessoal que entrou aí, começamos a fazer uma diretoria, né? Daí fizemos um time, e dali pra frente o time em 2013 foi campeão, né? E daí o Cassiano já começou a parar de jogar e começou a ficar do meu lado treinador, e eu cuidava de toda a parte burocrática e tal, e ele de treinador, e daí ele começou. Antes disso também eu trouxe ele para a universidade, né? Porque a gente tinha os jogos universitários, né, brasileiros, eu precisava de um time de salão, eu trouxe ele, coloquei ele na educação física, não gostava muito de estudar, né? Ele era... E aí foi, forçava, ele estudou, se formou, acho que terminou em Caçador, se não me engano. E daí ele se formou e daí começou a ser treinador, né? E hoje tu que viveu o esporte, foi técnico, conhece a trajetória do Cassiano, o que virou o Cassiano, né? Forma de treinador, espetacular, né? Exato, ele tinha muita dificuldade vamos dizer assim, na parte tática, quando eu jogava, né? Fazia as jogadas, ele tinha dificuldade em entender um pouco o jogo, mas ele foi estudioso, né? Ele foi muito estudioso. Quando ele sentiu que ele poderia seguir a carreira como treinador, então de cabeça, né? Ele começou a estudar, daí ele foi. E é um dos poucos aí que aficionado em estudar o futsal e entender o futsal, e ele coloca na cabeça e ele vai ao fim, né? Vai, e quem vai com ele, né? Deu para ver aí esses 5, 6, 7 anos que ele tá aí, né? A trajetória dele, né? Em Portugal também já tá fazendo o nome dele lá no Benfica, né? Sim, já é o cara lá, né? E o Seco também agora voltou pro Vasco numa outra posição como técnico, também foi recebido com muito carinho, e o pessoal lá do Rio Vascaíno respeita demais eles, né? O Seco é um coração muito bom, né? Na verdade, assim, não dá para dizer dele só, né? O time que eu tinha do Anderson, do Júnior, Beto também, os guri tudo era um coração bom demais, né? Tanto é que, né, eles extrapolavam, né? Porque de tão bom que eles eram, eles festa e coisa arada, assim, com todo mundo, legal e tal, e não se cuidavam muito, né? Mas eu tenho 2 irmãozão, que era o Júnior e o Gabriel, que estão em Balneário, que eles vieram também para jogar, que são uns guri muito bom também. O Gabriel Soneca. É o Gabriel Sonequinha, o canhotinho, o Júnior tá em Foz, o Júnior é parceirão, meus irmãos de coração, de sangue mesmo. E a gente faz, né? O esporte faz isso, né, Márcio? É isso que é bom, né, cara? É uma família, né? É uma família, você tem amigos aí que... Esse dia eu fui lá fui pra Torres lá semana passada com o cadete handebol das meninas, fazer uma força que o Léo não podia, o treinador da Drecha de handebol. Cara, encontrei um Serjão lá, um rapaz que não via há 40 anos, cara, dizia, Ney, sabe? Isso é legal. Lembra daqueles que começa a ver as histórias do esporte. O esporte, cara, fascina, né, cara? Ele é show de bola, cara. Não, ele cria momentos inesquecíveis na cabeça da pessoa, né? Tem, né, cara? Olha... Nesse teu tempo que você jogou futebol de salão, inclusive nessa Taça Manchete ali, eu era molequinho, mas eu lembro, os jogos foram mandados pra TV Barriga Verde, na época transmitiu, né?
Pro Brasil inteiro. Vieram os melhores times do Brasil para cá, né? Nessa época tu já estava jogando, já tinha times assim que, quando se sabia que ia enfrentar tipo uma Perdigão, uma Sadia, que nem eu comentei com o Rony no nosso primeiro episódio aqui, a Perdigão jogou aqui, mas nunca teve aquele placar elástico, né? Não. Sempre era 1-0, 2-1, 2-2. Era difícil jogar com aquele time? Não era difícil, quadrinha pequena, os caras eram habilidosos, né, cara? Os caras eram muito bons. Nós fazíamos bastante amistoso com a Perdigão, porque proximidade aqui, né? Então a gente fazia jogos durante a semana, eles vinham aqui, nós ia lá e tal. Com a Sadia também. Mas os caras eram top, né? Tanto é que era Perdigão, Sadia, depois Seleção Brasileira, os caras... Era muito difícil jogar com eles, mas jogo, tanto você jogar, você vai, né, aprendendo, você vai conhecendo, né? Tanto é que nós fizemos um jogo bom, tanto é que no primeiro jogo da Perdigão eu fiquei no banco, porque ele trouxe um pivô e um goleiro de Concórdia, daí ele me sacou, tudo bem, piá, né? Eu era, tava 20, acho que 21 anos, e sacou o goleiro, que era o Rodrigão, o cachorrão. Cachorro. Tá em Floripa com o vôlei do Joinville, tá muito bem o Rodrigo lá. Ganhou uma camisa, presente dele do vôlei do Joinville, que é guardado em casa. Que legal. E ele sacou nós dois, daí ele perdeu, deu 3-1 o jogo, daí jogamos contra o Votorantim, tinha que ganhar o Votorantim, era uma chave de 3, entrou eu e eu saí jogando. Aí o Votorantim fez 1-0, daí eu empatei, e nós ganhamos a Votorantim no último segundo ali, eu dei uma bola no peito do Campana, o Campana matou no peito, fez o gol. Tem até esse vídeo, a galera invadiu a quadra, daí ganhamos o jogo, fomos pra semifinal com o Bradesco no outro dia de manhã. Me lembro até hoje, acabou o jogo, era meia-noite e meia, 1 hora, eu passei da 1h30 até as 3h30 no hospital, tomando, sei lá, era o Marino ainda, tomando um Gluconercan, acho que era porque moído, né, cansado, para as 8h30 já jogava, tinha horário, a televisão passava. Era transmitido, né? Nós jogamos com o Bradesco, perdemos de 1-0 o Bradesco, daí. Aí depois nós, acho que em terceiro, quarto, se não me engano. Mas era o top, ali que foi meu auge, né, ali tava bem pra caramba, daí começou a dar uma lesão, daí eu até tive umas propostas para sair fora, mas daí começou a me dar uma lesão, daí eu acabei ficando aí por causa do trabalho. Não era tão profissional nós, né, Márcio? Nós trabalhava o dia inteiro e treinava das 6h30 às 8h30. Nós ganhava vocês, 50, 100 pila para tênis, alguma coisa. Então não tinha como você largar e... né? Viver só disso, né? Se fosse uma Perdigão, mas daí o nível tinha que estar muito bem, né? Sim. Mas era o que tinha na época, né? Para você que viveu essa fase do futsal dentro e fora da quadra, agora quando você vai assistir um jogo da Liga, por exemplo, o Joaçaba Futsal, como é que é o comportamento do Ney fora da quadra? Consegue ficar tranquilo assistir o jogo? Ou resmunga, xinga, bate o pé? Normal, né? Está no sangue, né, Marcelo? A gente se segura porque, né? Mas às vezes o cara dá quem tá do lado, torcendo, comenta negativamente, positivamente, mas a gente entende, né? O Zé é um cara fenomenal, a gente tava até batendo uma bolinha antes, comentando sobre o jogo. É difícil, né, cara? O que eles fazem? Quando a equipe começa a ganhar, a primeira coisa, final de campo, é tipo trocar treinador, né? Troca o treinador para dar uma acalmada na torcida, mas o elenco às vezes não ajuda, né, cara? O elenco às vezes não ajuda. Então, se quer impor uma coisa, às vezes o elenco não responde. Então é difícil, né, cara? Eu falava com o Zé sobre o Cassiano, isso aí, o Cassiano quando começou aqui e a torcida começou a cobrar ele não tinha uma resposta dentro da quadra, depois começou a ter aquela resposta dentro da quadra, começou o time a fazer bem, mas tinha um momento que ia mal, a torcida também pegava no pé dele. Sim. E tal, daí o auge dele quando veio o Cascavel, que pegou ele, né, convidou ele para vir, daí ele pôde levar o time, levar umas peças importantes, daí dali ele só subiu, né? Só campeão cresceu, da né? Libertadores. Daí consegue levar, né? Fui pro Joinville, vou levar o Márcio, vou levar o Ney, vou levar os caras meus aqui, que eu sei que esses caras vão correr por mim, né? Então você consegue. Agora tu ir num time que já tá montado, você não conhece, quer impor um negócio e não vai, é difícil, né? Então você fica, claro que o cara fica na arquibancada, né, torcendo mas a gente entende, eu entendo plenamente o que o Zé tá passando, o que o Cassiano passa lá, mas ó, o Cassiano tem pressão. Imagina. Falei com ele, tem pressão, sabe? Ele tá bem pra caramba, o tempo inteiro pressionado, o tempo inteiro. Até ele vai vir aí, quando ele vier nós vamos fazer uma janta aí. Já estamos, nós que dizendo para nós fazer um bate-papo com ele também. Né? Ele deve vir aí agora, comer metade do ano, né? Que tem as férias dele lá. Uhum. Mas eu fico bem feliz de ver, assim, sabe, a gente acompanhou a história do Cassiano, assim, que começou como treinador, tu e ele no Joaçaba, o que ele se dedicou, estudou. Sim, e tudo. E só te frisar que quando eu comecei a trabalhar piazada, 9, 10 anos, eu fazia seleção em Joaçaba. Eu fazia uma competiçãozinha das escolas, no Marista fazia um time, daí o São José fazia, o Gênio Marchetti, o Celso Rocha fazia e eu fazia um quadrangular justamente para selecionar os meninos, né? Daí eu fiz uma competição e selecionei
o Marcinho, vocês conhecem o Márcio da Sherry, o Marcinho, o neguinho da Sherry lá, que morava lá na Coab, eu trouxe ele, e o Cassiano eu trouxe ali da rua São João, que ele estudava no Eugênio, bagunçava pra caramba, não queria nada, eu trouxe ele pro meio. Cara, sabe? E ali ele começou a evoluir, começou a crescer, claro, você é um meio, né? Um meio que se vive, que te permeia, né? Então ele começou a viver no meio de uma meninada ali que, pô, bem de vida, outra coisa e tal, sabe? Ele começou a ver outras coisas, começou a crescer, cara, começou a crescer nisso aí. Então o Cassiano tem uma história muito legal mesmo. Hoje a gente tem bastante associações, né? Que nem a do Joaçaba tem o futebol de salão, tem o vôlei, tem a joga muito forte, tem o handebol, o basquete. Antigamente a gente não tinha todo esse suporte das escolas, então você perdeu muito talento, né? Sim. Eu lembro que uma vez, até quando eu surgi pro vôlei, assim, eram feitos festivais, que os colégios disputavam um campeonato só de uma modalidade, né? Sim. Mas hoje, assim, muito atleta ainda tem para surgir para as bases, que a base hoje, tu sabe, mais do que ninguém, que é importantíssimo para qualquer esporte e qualquer clube, né? Antigamente a Olejo lembra da Olejo, né? 40 anos atrás era Parava o auge, né, cara? Era o segundo maior evento escolar de Santa Catarina. Primeiro era os Jogos da Primavera Blumenau, depois a Olejo e Joaçaba, que fazia jogos. Você lembra? Depois tinha a Olejo, depois tinha a Olieri, classificava para regional, muito legal, né? E depois veio os festivais, né, e tal, e depois começou vamos dizer assim, esquecer um pouco o esporte, porque, não sei, né, a geração que veio começou a ficar um pouco de fora, a gente tentou retomar, e depois agora com essas associações, né, como tu falou, tem muitas associações, muitos esportes novos e legais, que estão buscando esses atletas aí. Vejo o badminton, eu trabalho com o Anderson faz no badminton, né, o voleibol, pô, xadrez, cara, tem né, o handebbolzinho do Léo, futsal, né, com todas as bases. Então, isso é muito legal, né, cara? A gente, claro, nesse meio perdeu-se muito atleta bom, né, que poderia ter, próprio no teu caso, né, se tivesse uma associação, que tivesse a própria fundação que fosse, né, mais, vamos dizer assim, perto e entregasse algo a mais para vocês, para o esporte. Para nós, na época, que no meu caso, 17 anos, últimas Jardias Abertas, tu tinha que parar. A gente chegou aí nos Jogos Abertos por Ibicaré, por Lacerdópolis e tal, mas ali como era só fim de semana, o negócio não tinha como engrenar, né? Mas o futsal já tinha, tipo, tinha as categorias de base e tinha o time. Foi meu goleiro do futsal também, né? Foi um tempo no gol, depois quando o Beto foi jogar na Sadia, eu fui jogar na linha, né? Mas daí já fiquei pouco tempo e já abandonei. Eu me lembro. Mas é isso aí, ainda que nós temos no esporte Santa Catarina forte, né? Tem os joguinhos, a Ulesc, isso é muito legal, que daí pelo menos a piazada tem essa participação de eventos aí mais esportivos no estado, né? E hoje, essa juventude, essa gurizada mais conectada, mais gamer, isso não te preocupa para as futuras gerações que venham pessoas mais quietas, mais tímidas, e tira um pouco dessa esperteza e toda que o esporte gera para essa gurizada? Olha, eu ainda estou na escola, né? Eu ainda não me aposentei da escola municipal, trabalho no CERT, ali trabalho com uma garotada de 10 até os 15 anos ali. Eu tenho aulas com o ensino médio ou ensino fundamental, anos finais ali, que é o 7º, 8º, 9º. Cara, me preocupa muito, sabe? Além de meio desconectados, eles são descoordenados, né? Coordenação, assim, você vai dar uma atividade, é zero, sabe? Eu não sei se a culpa é de quem passou lá embaixo, não trabalhou, ou é deles mesmo, né? Mas, assim, coordenação nos dedos eles têm bastante, né? No dedo, assim, nas coisas, para manipular um celular, um computador. Mas, assim, para fazer uma atividade, às vezes na quadra, tu dá uma atividade um pouquinho mais, que precisa coordenação, você sente, assim, terrível, né? Então, eu não sei, eu me preocupo muito, né? O que eu vou te dizer? Pode ser que esses aí que estejam mais conectados se dê bem na vida em relação a isso, né? Pode ser que não. Então, é uma coisa que tem que se pensar com carinho, né? Eu até vejo, muitas vezes a criança entra para esse mundo mais online, assim, porque o pai e a mãe dão para quietar a criança, em vez de entreter com alguma outra atividade, né? Tá, pega um celular, pega um videogame, vai jogar. É fácil, né? O pai cheio de coisa, a criança ali, às vezes dá uma... Você vai almoçar, você vê no restaurante, né? Restaurante para almoçar, dá o celular, a criança fica no celular ali, fica almoçar tranquilo. Sim. Então, quer dizer, isso aí vai, né? Eu peguei um hábito agora, assim, que eu chego em casa, meu celular, eu boto carregar, cara, dificilmente eu pego ele na mão. Acerto só o despertador.
Porque a gente tem que se desconectar um pouco. Sim. A nossa vida, o dia todo hoje, queira ou não, ela é focada em cima de um aparelho telefônico, respondendo um cliente, mandando foto de alguém, um vídeo, alguma coisa da profissão, né? Então, tudo coisa que a né? pessoa tem Tudo no celular, que né, dar hoje? uma moderada. Porque o esporte hoje, na tua opinião, ele pode transformar a vida de muitas crianças e Meu Deus adolescentes, do né? céu, né? A gente vê, claro que a gente vê, a gente sonha, né? Todos menininhos sonham ser jogador de futebol, né? Mas não é fácil, né? Ser atleta hoje não é fácil. Tem que se abdicar de muita coisa, tem que realmente se dedicar. Mas tem como, né? Tem como, se a criança realmente quiser. E hoje o Joaçaba tá bem, como tu falou, tá bem em termos de associações, né? Tem todos os esportes praticamente. Então, se a criança quer realmente a prática, é só eu encontro que E vai ter. você vê muito hoje aluno das bases do futsal, por exemplo, indo com os pais assistir os jogos do time principal, né? Sim, mas isso que é bom. A gente sempre, quando a gente montou as equipes lá, nós descansávamos de ir nas escolas, né? Porque eu te falei, a escola é o berço do esporte, não adianta. A criança vê o basquete, vê o handebol, vê o futsal, é na educação física, né, Sim. Márcio? Agora que, no nosso tempo, para você assistir um jogo de futsal, você nem assistia na TV, né? Dificilmente, um jogo de basquete. Agora tem, Sim. mas o berço ainda é na aula de educação física. Daí o professor vai ver, ah, não, aquele menino ali é alto, pô, tem um estilo para vôlei, um estilo para basquete, ele já, ó, tem a fundação, tem uma associação de basquete, né? Você indica, e daí começa, né? Mas a escola é o berço, né, cara? Eu acho que é ali que a criança começa a visualizar, se ela tiver realmente talento, E ela até porque cresce. também a educação física ela evoluiu muito, né? Antigamente a educação física era uma bola na quadra e se arrebentem, né? Hoje é a parte mais informativa de como Sim, surgiu o esporte e tal, né? são várias linhas, né? Se a É. gente debater isso, é várias linhas. Lá no começo os caras queriam fazer soldado, né? Educação física era para criar soldado para Sim. guerra, depois queria para ser esportista, depois veio a recreação, daí questão da higiene. Então, uma linha muito grande diferente, né? Para trabalhar na educação física. Hoje ainda tem isso, né? De você dar material e a galera Gurizada vai à participar. loucura, né? Eu vim pra jogar bola, não vim pra ficar porque escrevendo. aula teórica terrível para eles, né? Mas faz parte, né? E eu lembro da galera da minha geração, tinha os jogos escolares interclasses, né? Ah, Cara, a gente já se preparava um mês antes, e quando era para o Mauliejo, que seguia ginásio lotado, hoje eu não sei, eu não acompanho mais, até porque não tem mais. Meu filho já passou da idade, meu sobrinho também não acompanho muito, mas não sei se o colégio, como é que está funcionando, se era igual. Hoje acho que tem ela, Olhejo Cultural, não sei se são todas as modalidades que estão acontecendo. tem. Tanto é que teve já aulejo aí das modalidades individuais, mas é pouco envolvimento das escolas. A escola os professores de educação física levam os alunos, participam lá, mas assim, não tem aquele auge como tinha no passado, aquela divulgação, aquela coisa, né? Você tem que forçar às vezes, vamos levar, vamos participar, e os alunos meio não querem. Fora a futsal, né? Que a futsal é uma outra coisa fora da curva, que eles gostam. Cada Né? colégio Futebol, monta 3, 4 times, se se bobear. desce, dá. As outras modalidades é porque tem as associações, tipo vôlei, basquete, que tem algumas equipes. Mas nada, né? Se compara ao que tinha no passado. Tem interclasse, aí no SED faz interclasse também, mas de 30 alunos tu tira 4, 5 que quer, o extra não quer, sabe? Não querem se envolver, não querem... É bem complicado em relação à participação de eventos assim esportivos. O futebol de salão hoje, na Liga Nacional, o que dá para esperar desse time que está jogando esse ano, assim, chegar a uma classificação, mudar de fase? E qual que é o objetivo? Você conversa direto com o pessoal, qual que é a ideia do clube chegar esse ano na Liga Nacional, na linha Silver, né? Eu tive uma conversa assim meio rápida com o Maicon, que é o presidente. É um trabalho novo, né? Trabalho novo. O objetivo é a classificação, claro, né? Ficar entre os 4, se eu não me engano, acho que os 4 classificam. Para daí ano que vem vir forte, né? Mostrar que Joaçaba tem um potencial para fazer uma equipe de novo, né? De ponta. Eu acho isso, porque é muito investimento, né? Nós temos, como nós estávamos falando, muitas associações, e todas as associações fora carnaval, fora outros eventos, que sugam as empresas, né, Marcelo? Sim. Que vive de patrocínio, né? E fora os patrocinam, que os pais que ajudam, e tem que buscar. Eu sei porque eu sou da diretoria da Drecha, da Handebol, vou lá e converso com um amigo meu, me ajuda aqui, precisa uma graninha, porque você vai fazer uma viagem com uma galera dessa aí, que custa o olho da cara, né? Sim. Até a alimentação. Então, é difícil, né? Precisa muito dinheiro, mas o objetivo é esse, é a classificação, fazer um trabalho bom esse ano,
mostrar de novo para Joaçaba que, porque o futsal ano passado e o ano retrasado ele morreu, né? A galera desacreditou, até o ginásio vazio, né? Sim. Agora que tá começando de novo, pessoal, né? E infelizmente, o esporte é resultado, né, Márcio? Sim. Se o resultado não vem, cara, a galera começa a desacreditar. Mas tu olha, não vamos muito longe, o time da Chapecoense tempo atrás aqui. Oh, Tenho lembra? amigos que moravam em Chapecó que tinha 4, 5 sócios torcedores e o cartão. Cara, hoje não tem um. Então o time começa a ganhar para dele de novo. Cara, eu acho que tem que um projeto assim que tem que acreditar do começo ao fim, né? Lógico, diferente do salão pro campo. O campo o ingresso é bem mais caro, Sim. né? Mas o salão, o ingresso pode ser um pouquinho Mas mais é que flexível, mas dá uma força. A hora que o time não é precisa, o turno recua, né? Mas futebol, né? Futebol é. O cara pra dar um patrocínio na camisa aparece na TV da hora e tal. Sim. Lembra que através da UNOESC que ajudou ali. Tem camisa até hoje da Chapecoense, tinha UNOESC no peito Sim, e eu tal. lembro. E o futsal pouco aparece na TV, só não tem o jogo mesmo, né? Então é bem mais fácil você patrocinar um futebol de campo, uma empresa forte, do que o futsal. O futsal é porque quem gosta, né? Sim. Eu gosto de futsal, vou ajudar. Não para ter um retorno, né? O futebol já dá um retorno, né? Porque aparece na mídia e tal, na TV, o cara vê ali, né? Tu vê os atletas na rua com a camisa de passeio, com o logo das entendeu? empresas. Então, eu acho, pelo que o Mike falou, esse é o objetivo, né? Fazer um time bom ano que vem, mas precisa subir, né? Então precisa trabalhar legal esse ano, subir para ano que vem. Buscar algo a mais aí em termos financeiros para fazer um time, não vamos dizer top 4, mas top 8, de repente, entre os 8, classificar de novo, como fez, se não me engano, acho que uma vez nós passamos, não me lembro se passamos entre os 8, não me lembro, não me recordo agora. Mas quando tinha Corinthians aqui, lotava, Sim. lembra? Quando vinha... Eu queria ver o Vasco esse ano, não vai ter, é só um jogo lá, né? É só um jogo lá, o Vasco. Mas é isso aí, né? É resultado, começar a fazer um trabalho bom aparecer, aí o ginásio enche, o pessoal gosta, leva a família, leva... É um ambiente diferente, né? Nós fizemos isso aqui antigamente com o futebol de campo e futebol de salão. Sim. Né? Ia no estádio lotado, ia no Silveirão lotado, porque o futebol, na verdade, o Joaçaba sempre foi o queridinho da cidade, né? Sim, sempre foi, né? O Silveirão, né? Lotava, o Silveirãozinho pequenininho, quadra pequena e tal. E esse tempo que você viveu o futsal ali, viu muito cara bom jogar futsal aqui em Joaçaba, né? Tinha, meu Deus do céu, né? Muita gente prata daqui também, né? Sim, eu senti muito a perda do nosso colegão, né? O Campana, né? O Campana era um cara que... Era um gênio, né? Eu joguei com ele uns 4, 5 anos ali. Ele era um pouco mais velho que eu, né? Eu tava vindo no juvenil, já tava no adulto. Mas ele era craque, né? Craque, assim, de... O Toco, né? Não sei se tu lembra do Toco. Lembro. O Toco acabou se perdendo, mas o Toco foi para Perdigão, jogou, tinha um potencial muito grande, cara, aqui. Vários jogadores. E esse próprio Sidney, cara, com ele era um pivôzão que... Nossa, de mão Não cheia. tinha tirar bola, né? Não, grandão, forte, né? O Sidney habilidoso, o Sidney tá... Vocês estavam lá para baixo, tá na Europa, o Sidney eram os dois carioca, né? O Pete corria que nem um louco. Tininho, tinha o Ruaro, tinha uma galera, pô, um potencial muito grande, né, cara? Eu comentei com o Rony no nosso episódio número 1 aqui, Tem o próprio Rony, né? que a gente ficava aqui na arquibancada para ver o time treinar, né, cara? Para ver. Chegava o Lunardelli com cigarrão na boca, amarrando tênis, faixa, botava luva. As primeiras bolas de aquecimento ele batia com o cigarro no canto da boca. E era um monstro no gol, né? E depois ele foi o primeiro goleiro a jogar uma partida sem luva no inverno, cara. Porque ele era agricultor, ele era aqui de Tororó, né? Ele já tinha mão calejada. Então, cara, ele jogava aquelas mãos, ele pegava, lançava aquela mão, era uma, sabe? E a galera ficava louca com frio e ele sem luva, né? Na época da bola pesada ainda, bola né? pesada, aquilo pesava quase 1 quilo, né, cara? Dava uma lecada bolada nas coxas que ficava... E era sensacional, né, cara? Ali era amor à camisa, né, cara? Ali era coisa que não tinha, né, cara? E Joaçaba também, pelo histórico, assim, teve bastante goleiros bons que passaram por aqui, né? Teve. O Nardelli, depois veio o Luiz, que hoje já está lá no... Tá lá, O Luiz tá... Lá nos árabes lá. Lá pra Aí cima. teve o Ney, que tá Ney, jogando. que tá O Ney é um dos ajudando primeiros ali. que eu vi sair da área com o pé, que O era Alexandre, um monstro, você não viu o Alexandre, cara? O Alexandre, que era um goleiro, jogava com o pé. Quando a regra mudou, eu jogava, o Alexandre jogava com nós em Rio do Sul. Área pequenininha, ele batia pra caramba. O Alexandre, um baita goleiro, jogou aqui com a gente. O próprio com o Rodrigo, o Piasson. Kiko. Daí já é outra geração. É. O Kiko, daí veio o Kiko, veio o Guilherme Damasceno, que pegou a seleção. O próprio alemão Henrique, aí, que jogou comigo depois. E daí depois... não, aqui foi uma fábrica, assim, não só de goleiro, mas de alguns jogadores. Até quando se conversa com o pessoal de um pouquinho mais de idade, assim, que começam a contar histórias até do futsal aqui, os caras lembram de tudo, né? Sim. Escalava o time, até era... Muito legal. E gente que nem eu falei com o Rony, tudo gente criada aqui, né? Saíam do trabalho, iam treinar,
Treinava das 7 às 8, 8h30. Como que você, não sei se o Rony contou a história de como veio o Pitinho, como veio o Sidney, o Eli pra cá, esses dois que eram de fora mesmo. Que ele tinha os Interfirmas, era forte Interfirmas aqui uma vez há 40 e poucos anos. Então tinha Transrat, tinha os times, eles faziam os times, né, das empresas e jogavam, era um Interfirma na cidade, um municipal, né, forte. Aí a Transrat, se não me engano, que era do Raiz, trouxe o Eli lá do Rio de Janeiro pra cá pra jogar, botaram ele trabalhar e não sei aonde, o Eli, e jogavam. E daí ali formou a seleção do Joaçaba e fizeram o time, e ficou acho que 3 vezes tricampeão de Jogos Abertos, do estadual, não me recordo, mas foi assim, através do esporte forte no município, o Interfirmas, que até aconteceu algumas vezes aqui em Joaçaba, Interfirmas, que jogava, lembra, Xere, fazia os times aqui. O César que fez um campeonato assim uma época É. também, mas bem depois, né? Bem depois, mas lá nos auges, lá de 20, 30 anos atrás, tinha uns Interfirmas muito fortes aqui. E daí os caras começavam a trazer jogador para fortalecer a equipe, né? E daí trouxeram o Eli, o Sidney, era a Indu, Transrat, eram os times da cidade, e daí fizeram a seleção, daí ficou um baita time, né? Ficou... O Eli, acho que foi um dos primeiros daqui, eu não sei se foi um dos primeiros, mas que foi seleção catarinense, né? Isso, acho que sim. Mas assim, eu me lembro se o Sidney pegou também. É que naquela época não tinha muita seleção, não sei, não me recordo assim. É que não tinha muita divulgação também, né? Sim. Como se fosse hoje, né? Mas eu não me recordo, mas eu acho que sim. Porque também nós tinha Perdigão, tinha Concórdia, os caras tudo já eram seleção brasileira praticamente. O time Né? da Perdigão era uma seleção? Não é? Então você fazer parte da seleção catarinense junto com esses caras aí já era o auge, né? Até teve participando de uma feira lá em Videira há uns anos atrás e lá em cima, no vermelhinho da CEP, lá ainda tem a sala dos troféus lá em cima. Cara, o cara tem que ir com tempo para o cara ver o que tem lá dentro. Ah, Né? eles ganharam tudo que tinha direito, né? Ganharam tudo. É tipo a Malve, né? Depois quando entrou a Malve também ganhou muitos títulos a nível nacional, internacional. Aí nós tínhamos aqui na nossa região, por exemplo, Concórdia. Cara, onde ser sadia. Todas as modalidades eles tinham uns top, né? No handebol, no vôlei, no basquete, no futebol de salão. Chapecó, no CRC também, tinha um time bom de futsal, tinha um time bom de vôlei, tinha time bom de basquete, tinha tudo, né? Parecia mais fácil fazer, né, Márcio, antigamente, porque tinha mais, eu acho que... Até as empresas da época acho que investiam uma grana um pouco mais no... que não era muito, eu acho, né, não se gastava muito para fazer uma equipe, né, porque não tinha muita competitividade muito grande, né, fora, claro, uma Perdigão, futsal, uma Sadia ali. Mas as demais modalidades você conseguia fazer, você tinha demanda, né? Você tinha um monte de piazada aí, ou era jogar bola, ou era praticar esporte, ou andar de bicicleta, né? O que nós fazia, né? E o time do Cruzeiro, na época, aqui tinha um respeito muito grande em questão de estado, né? Tinha. Até o próprio Cigano veio tomar um café comigo com o dia e me falou que era sempre difícil jogar com o Joaçaba aqui dentro do Silveirão. Sim. Quando ele vinha com a Sadia de lá pra cá, né? O Cigano era... Tá aqui pertinho, né? Tá aqui em Catanduva. Catanduva, né? Tá, acho que diretor técnico. Diretor técnico. Gente boa, Cigano. E o que esperar hoje, assim, que essas associações continuem crescendo, que as empresas continuem investindo, próprios órgãos governamentais também despejam verbas para esse tipo de situação, porque ainda dos recursos para a gurizada hoje fugir de tudo que é mal, ainda o esporte continua sendo o número 1, né? É assim, né? Não tem, né? Se isso morrer, não sei o que pode acontecer. Eu acho só que a prefeitura ajuda, né? Mas eu acho que poderia ajudar um pouquinho mais, porque a gente precisa, sabe? Principalmente é muito gasto, quer fazer um joguinho, quer fazer um amistoso, quer fazer um jogo, participar do campeonato aqui em Lages. Só um transporte daqui lá, vai e volta, é 2, 3 mil, né? Daí é caro e pesa no orçamento, você não consegue. Então, a prefeitura poderia ajudar um pouquinho mais. É todas as associações, não é só a Drecha que eu participo. Eu vejo em todas as associações que realmente precisava um up a mais. Né? A gente fica em fazer projetos a nível federal e demanda... Nós temos um projeto, por exemplo, na Drecha do handebol de 200 mil, que está parado e não consegue, burocracia, sabe? Falta isso, falta papel, e envolve um monte de gente, cara, sabe? Então, se depender desses projetos, o futsal também tem, acho que se não me engano, tem um dos projetos era trazer o time do Cassiano para cá, não sei se comentou. Não, você não fiquei sabendo. Um projeto era trazer o Benfica para cá, ficar aqui, ficar 20 e poucos dias aí, treinando, fazendo amistoso aí, para já saber arrecadar um dinheiro e fazer um marketing, né? Mas também o dinheiro não deu, as passagens foram lá em cima de avião e coisa arada, tinha muita burocracia, acabaram cortando. Parece que vão fazer uma Copa e alguma coisa nesse sentido com esse
dinheiro de projeto, né? Porque tu faz um projeto e daí você pede o projeto a nível estadual ou federal para poder fazer acontecer, né? E todas as fundações, todas as associações fazem isso, correm atrás, né? Através do FIA, através de projetos estaduais e federais para conseguir uma verba para poder manter, né? Porque não tem como, né? Só patrocínio assim de empresa, já sabe, tem empresa, mas todo mundo morde, né, cara? Todo mundo. E os caras ajudam, os caras são muito legais, os empresários são muito 10, mas eles ajudam no que podem também, né? Ajudam um pouquinho aqui, ó, já um pouquinho você, um pouquinho ele, né? O ideal era assim, não, eu vou ajudar só você, então eu vou dar um montante só para você. É uma empresa que nós, uma vez até fizemos um projeto. O Sherry vai usar só isso aqui. O Spake vai dar um dinheiro só pro basquete. O outro só. Até poderia, mas, sabe, não. Então eles dão um pouquinho para cada um, para agradar todo mundo. Mas não é o suficiente para poder ter uma equipe competitiva, né? Você vê o futsal, né? O futsal ainda é o top aí das associações, que tem um gasto mais, que corre mais atrás. O basquete também né, participou do campeonato nacional. Assisti as finais pelo YouTube ali, o Xandão teve aqui também, bacana, o projeto deles, ele show de bola. Muito legal, só que... Tudo demanda grana, né? Tudo demanda, então se parar, se baixar o nível já vai, né? O negócio tem que melhorar um pouco esse repasse, esse fomento que a prefeitura faz, que já é um grande passo da associação, mas tem que melhorar um pouco para poder sustentar e aguentar aí mais uns anos as nossas associações. A Dresch, onde que é feito os treinamentos da Dresch para o pessoal participar da Dresch ali? Como é que os pais podem fazer com os filhos? Tu pode dar uma A Dresch acontece, a gente tem dificuldade, não só a nossa associação, como as outras de ginásio. Uma coisa que já sabe tá pecando. Nós precisávamos mais ou menos uns 2 ginásios aí, cara. O futsal treina, acho que 1 ou 2 vezes no ginásio que joga, o resto treina em outro ginásio de quadra menor e tal. Isso você entra na hora do jogo, né? Meu Deus, né, Márcio? Nós temos uma diferença muito grande de ginásio. Nós fizemos um trabalho com social lá no Cefrei, fizemos um trabalho social em Erval, agora está começando um no CERT ali no ginásio. E daí nós temos os treinamentos no ginásio do Edinho, lá no Santa Teresa, né? Também dividem horário, é um badminton lotado, lá né? também. Todo, salão, badminton, só o basquete que está lá em cima. Mas a gente carece de no mínimo mais uns 2 ginásios, não precisa nem ser ginásio para eventos, podia ser ginásio só para treinamento, né? Aqueles ginásios que só tem a quadra, você não tem arquibancada, só espaço para treinar, né? Eu acompanho às vezes na Liga Nacional de vôlei, tem uns ginásios, acho que é lá Saquarema, do vôlei treino masculino e feminino. Tem arquibancada só de um lado, paredão e a quadra, nas metragens que precisa, né? Tem locais que tem estrutura, que é umas caixas grandes, que tem 2, 3 quadras. Sim. Uma em cima da outra, assim, para treinamento. Aí quando tem evento, joga, daí vai jogar um centro de eventos, um ginásio grande. Uhum. Mas a gente precisava, no mínimo mais uns 2 ginásios já salvo para suprir aí a demanda das associações. Mas deu handebol ele tá com o quê? Com masculino e feminino? Masculino e feminino. É. A gente tem categorias, tanto é que agora estão... Eu vim de Torres, nós estávamos no Sul Brasileiro Cadete Feminino, ficamos em 6º lugar lá. Agora o Léo está em Touros também com o Léo Reusler. O Léo Reusler. Ele é o treinador da seleção catarinense, né? E algumas, ano passado, esse ano tá meio, não bagunçado, mas eles estão demorando ainda para fazer as seleções porque falta dinheiro, né? A federação não tem dinheiro. E daí o Léo tá em Torres com o infantil, que até 14 anos, ele ganhou ontem, ia jogar hoje. Semana passada o Léo foi para São Paulo com o Mirinzinho, ficou em 5º ou 6º também a nível nacional com as menininhas, foram um monte de pais juntos, foi muito legal. E então tem todas as categorias. O masculino também participou em Videira, juntamente com o Luzerna, às vezes a gente faz... Tá fazendo bastante coisa, né? Não, tá muito a gente legal. nem fica sabendo. Mas é tanta coisa assim que às vezes até falo pro Léo, precisavam divulgar algumas coisas, mas dentro do possível a gente vai divulgando, né? Tem um rapaz que cuida dessa parte. Mas tá bem legal, a associação tá bem legal, né? Os pais aí, a diretoria ajudando bastante, a Patrícia que é presidente, eu, Fabiano Marca, né? Os caras são guerreiros. Em busca do que a gente sempre gostou de fazer, né? Sim, Cara, eu do esporte, sim, essa coisa tá bem engraçada. Eu morava um pouco para cima do antigo Silveirão ali. Cara, o nosso passatempo era brincar lá dentro do ginásio. Era o nosso parquinho. Mas eu sou do tempo do Piraí, que era o pai do Júlio, né? Conheci, mas nossa. Morava do lado do ginásio, nós... 8 horas da manhã ele dava uma escolinha para nós, chamada de showball, uma escolinha, uma bola, brincava lá. Mas de tarde nós estávamos lá o dia inteiro, né?
O dia inteiro. É uma coisa que eu brincava muito, que eu brigava, ficava bravo com o alemão lá do campo. Ah, olha, vou cortar Cara, o alemão esperava nós pular um muro pra tocar nós de volta. Eu falei, Ele não deixava, né? Por que você não deixou? Tocou, nós não tava em cima do muro. Não, pra esperar vocês Mas tu pular. vê como é que era a mentalidade, né? Que podia deixar nós jogar, fiazado no campo. Mas era a hora que ele recebia também, né? Claro, né? Aí depois a gente entrava lá por trás, falava, Furava, ele né? brincava. Porque depois aquilo, antes de ser derrubado, aquilo dava até dó de ver, né, cara? Não, daí sim, né? Mato tomando conta, foi feito até tudo uma pista, feio. foi feito até uma competição de cross, É. motocross, foi feita. É que daí morreu o futebol, né? Difícil, né? E o futebol de campo hoje, já sabe, eu acho meio que impossível. Nada é impossível, mas difícil mais, né? Demanda uma estrutura muito grande. Muito maior, né? E a Chapecoense, que chegou no auge, cara, e Chapecó dá 10 vezes quase Joaçaba, né? Tamanho de até perto de 300, não sei isso, mas é mais ou menos 200 e poucos mil, 200 Várias mil. indústrias, várias empresas fortes lá, né? Vamos cuidar do futsal, fazer que ele cresça cada vez cuidar mais. das nossas associações aí, que tá muito legal. Quase todas as categorias chegam no estado aí. O vôlei, trabalho bom, o basquetinho chega, o futsal chega na região toda. Aí, tá E muito todas legal. essas modalidades se tornaram hoje, voltaram à tona para o pessoal do estado todo saber que Joaçaba tem tradição no esporte, né? Pelo tamanho da nossa cidade, né, Marcelo? 30 mil habitantes aqui, fazer o que faz, cara, realmente é gratificante a gente, né, saber que tem todo esse esporte aqui na nossa cidade. E já revelar o que revelou, né? O Cassiano, num dos clubes que mais tem sócio torcedor do mundo. Seco no Vasco, a Natália explodiu no vôlei, agora a Vicky lá no Fluminense. Então, cara, uma cidade minúscula, mandando gente pro mundo todo, né? O filho do Piazão que jogava em Joaçaba no futsal, como é que é? Jogou, tá na seleção também, sub-20, eu acho. Agora eu vou... Tá dormindo. Tem má língua, eu não me lembro. Não me lembro, mas eu tenho um menino que jogou na base aqui do Joaçaba, jogou um pouquinho, depois tá na seleção brasileira sub-17, sub-20. Até o próprio Dalapria, que começou junto com vocês no futsal. Cara, o cara é referência no mundo hoje, né? Tem um corte, até o pessoal que tá nos assistindo, que vier conferir no meu Instagram, tem um corte dele, um episódio, um trechinho curto. Cara, aquilo já deu mais de 110 mil visualizações. E toda semana tem alguém repostando esse vídeo nos stories que eu recebo a notificação, né? Que legal. Cara, muita gente concordando, admirando o trabalho e o que ele falou, né? Dessa questão da agilidade do futsal, que é mais anaeróbico, coerente, né? Coerente, isso aí, cara, coerente, experiente, já ele tá na lida já, vou dizer, uns 15 anos com nós ali, e cada ano que passa, ele vai evoluindo, né? Rapaziada, então só agradecer ao professor Ney, né? Só dizer assim, ele foi meu professor, mas não é só culpa minha o cabelo, tá? Eu ajudei a cair um pouquinho, mas não foi tudo culpa minha. Não, isso é normal. Ney, obrigado pela tua participação, pela essa conversa bacana que a gente teve aqui, por ser esse cara bacana que tu sempre foi. Até o Ney pediu para atrasar um pouquinho a gravação de hoje, porque ele ia jogar o showball dele, cara. A paixão dele é o showball das terça e quinta, né? Tem uma turma muito legal, minha turma, um abraço pra turma do showball de terça e quinta, né? Uma turma muito legal. E daí já tinha marcado, daí tinha que ir lá correr um pouco. Mas a paixão vai primeiro, né? Quanto dá pra jogar, vamos brincar. Bom, galera, você que chegou até aqui, deixa sua curtida, deixa seu comentário, compartilhe com seus amigos. Leve para frente o nosso trabalho aqui contando a história de pessoas que fazem história de Joaçaba e toda a nossa região. Agradecemos aos nossos apoiadores, Trust Barbearia, Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pouso Bom Representações, Cláudia Pouso Bom, massoterapeuta e Irmãos Cancelli, há mais de 50 anos, sempre presente nos melhores eventos. A gente encerra com o recado do nosso patrocinador Master Irmãos Cancelli. A gente volta na próxima quarta-feira. Um forte abraço. Irmãos Cancelli, distribuidora de bebidas Coca-Cola para Joaçaba e toda a região. Trabalhamos com Coca-Cola, Monster, Powerade, Del Valle e cervejas como Kaiser e Eisenbahn. E muito mais. Venha nos visitar ou faça seu pedido agora.